Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Assista, curta e compartilhe às quartas e aos domingos os nossos cultos. E todas as sextas às 21 horas, o Conexão Esperança é especial, transmitido ao vivo pelo Facebook e a Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. Conexão Esperança. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202. Pescador já se lança no mar pra pegar os pescados, pra ganhar os trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Enfrenta perigo, logo lembra do amigo que não pôde voltar. Meia volta se faz, não dá pra retornar. Some o sol, some a cor, surge o medo e temor. Esquece da dor e esquece do pão e esquece o metal. Sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal. Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução. É manhã pescador, já se lança. Está entrando no ar Conexão Esperança. Realização Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Apresentação Donizete Silva. Olá, irmão, irmã, amigo, amiga, seguidora, seguidor das mídias sociais, ouvintes da Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí e de todo esse mundão de meu Deus. Graça, saúde e paz seja sobre a sua vida, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Aqui fala o pastor Donizete Silva, do Aro, Conexão Esperança de número 157 ao vivo pelo Facebook e Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. O nosso abraço a você, ouvinte Escala, que está junto conosco já nesta noite. Um abraço ao Beto Neves, que está operando a técnica no estúdio da Rádio Escala em Paranavaí. Eu vejo aqui no Facebook a Cida de Sá, Elaine Pereira, Sargento Fontana, Débora Cristina, Edson Gomes, que já estão conosco aqui. Deus abençoe vocês grandemente. Pessoal dos grupos que nos acompanham também, Deus abençoe poderosamente. Temos também, que estão conosco sempre,
os pastores e pastoras de Nova Esperança, o pessoal do Conselho de Pastores e Pastoras de Nova Esperança, que promove no dia 15 de setembro de 2018 a Marcha para Jesus. Você é o convidado especial para estar conosco. 15 de setembro de 2018, um sábado, Marcha para Jesus 2018 em Nova Esperança. Abraço aí também para missionária e cantora Salete Sanitá, da Assembleia de Deus Madureira, Adebras, em Paranavaí. O telefone da cantora Salete, 449-9958-3057. Missionária e cantora Marisete Santos, da Igreja Presbiteriana de Mandaguari. Marisete, telefone 449-9872-4719. E a gente tem também a cantora Miss Silva, ela é da Assembleia de Deus Fogo e Glória de Colorado. Ela estará conosco no próximo domingo, às 19h30, domingo agora, 19/8, 19h30, no Ministério Esperança, em Nova Esperança. Telefone da nossa irmã, são 2 telefones, o 449-9843-8032 e o 449-9928-7282. Você é nosso convidado especial. Ministério Esperança está na Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Estado do Paraná. Nós temos aí também que estamos transmitindo pelas nossas páginas, além do perfil pessoal que você acompanha. A gente tem a página da igreja, você pode acompanhar, @Assembleia de Deus Cidade Alta. Tudo junto, você digitando, vai conseguir acessar a nossa página também. E a gente tem a página pessoal, @Zete Donizete Silva, são os endereços das nossas páginas. O vídeo está sendo transmitido, compartilhado nessas páginas também. E você pode dar uma olhada, se ficou alguma dúvida, tem na descrição do vídeo, você pode dar uma olhada depois, consta todas essas informações, esses endereços para a sua informação. Silvana Soares, Luiz Fernando Barbosa, tenho aqui também o Nelson Martins acompanhando a gente e o Edson Gomes, deixando aqui já dizendo paz do Senhor. Deus abençoe o Edson, seja bem-vindo. A gente vai até às 22 horas com música ao violão com você, falando de um tema bastante pertinente que nós vamos tratar nesta noite, em que você está convidado para receber a bênção do Senhor, nosso Deus, um Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós vamos falar acerca da mulher na igreja, toda essa possibilidade que a música ela traz, fazendo uma libertação da mulher, a mulher que teve inúmeros problemas ao longo da história e, por que não dizer, até os dias de hoje também. Então, nós vamos aqui aproveitar, já que a gente está falando da mulher, dessa bênção que Deus tem trabalhado na igreja, possibilitado que as nossas irmãs elas sejam usadas para a graça, para a honra do Senhor nosso Deus. Nós vamos cantar uma primeira música antes da gente fazer uma contextualização, e essa música é da nossa irmã, a nossa irmã Cecília de Souza. Nós vamos cantar Desapareceu um Povo, uma música da Cecília de Souza, cantora Cecília de Souza, que canta alguns sucessos que às vezes a gente não lembra, ou lembra, cantando Voo, Só Entra Lavado, Não Se Pode Matar um Crente. Ela era uma cantora da Assembleia de Deus. E não se pode, por exemplo, Não Entra Lavado, tem um cunho histórico bastante interessante, é uma letra, inclusive, que fala de uma época que não podia, por exemplo, os irmãos, as irmãs, os crentes da Assembleia de Deus, não podia ter televisão em casa,
As irmãs não podiam, por exemplo, trabalhar as suas sobrancelhas, dentre outras coisas que a letra da música fala. Então é importante a gente conhecer esses aspectos culturais ao longo da nossa história cristã, e a mulher ela teve um papel importante tanto na defesa desses conceitos culturais quanto na libertação também desses conceitos. Então nós vamos fazer aqui essa primeira música, portanto, para a gente lembrar um pouco essa questão cultural aí, que a música cristã exerceu por meio das nossas irmãs ao longo do tempo. Desapareceu um Povo, composição de Cecília de Souza. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude dessa igreja e as irmãs do círculo de oração que a Deus sempre oravam, e as crianças que cantavam, elas também foram cantar lá em Sião? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Então, essa música, composição de Cecília de Souza, Desapareceu um Povo. Nós começamos a trabalhar esse tema, um tema bastante interessante, no programa passado, e nós vamos fazer uma contextualização para que você consiga entender o que nós estamos trabalhando. Na noite desse dia nós vamos falar da teologia da demonização feminina, contrapondo com o papel libertador da música cristã protestante. Nós iniciamos esse trabalho, portanto, no programa passado, onde nós fizemos um estudo da pré-história, e aí a gente aproveitou aquela oportunidade para conversar com o pessoal aqui do rádio, todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, e a gente fez uma demonstração que o estudo da pré-história se deu pela hegemonia masculina por vários séculos e restringiu até bem pouco tempo o período
ao mundo dos homens das cavernas. Apenas recentemente, no século XIX, com os achados fósseis de Lucy e Luzia, aí a pastora Ruth fez toda uma contextualização, explicando a história desses dois fósseis. As cavernas receberam o ar da graça feminina. E se demonstrou que a mulher, na pré-história, já possuía atividades distintas daquelas que a história patriarcal apagou e normalmente atribuiu a ela, a mulher. Durante o período histórico, na Idade Antiga, tiveram origem as principais religiões do mundo. Dentre essas religiões, nós falamos acerca do cristianismo, por exemplo. Então isso você pode dar uma olhada, verificar no programa anterior, fica gravado, está disponível no Facebook para você enriquecer os seus conhecimentos. Vamos cantar mais um e depois a gente segue, trabalhando aí essas questões. Nós vamos cantar uma música bastante importante na igreja brasileira. Essa música chama-se Renova-me e ela se destacou na voz de Denise Cerqueira, uma irmã abençoada que cantou várias músicas na igreja brasileira, como Eterno Amor, por exemplo, mas essa música Renova se destacou na sua voz. E a Denise Cerqueira, que perdeu a sua vida num acidente na região do Nordeste e precocemente foi acolhida nos braços do Senhor, mas deixou para nós esse legado dessa música que eu vou cantar e todos vão lembrar, porque a maioria das igrejas, se não todas, igrejas protestantes, cristãs no Brasil, louva o Senhor com essa música. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Muito bem, então essa música ficou conhecida aí a voz de Denise Cerqueira, embora a composição não seja efetivamente dela, mas é uma música que ganhou grande destaque na voz dessa cantora, que foi uma bênção, tendo em vista que foi
recolhida precocemente num acidente de trânsito que ela foi vitimada, e conta os históricos, enfim, desse acidente, que ela foi fazer um show, uma apresentação na região Nordeste, chovia muito, os irmãos foram buscá-la para esse show, para esse evento, e enquanto estava ali indo para a localidade, ali para a igreja, houve esse acidente que acabou colhendo precocemente a vida da nossa irmã. E possivelmente ela até teve essa fatalidade, porque à época, como ela estava um pouco cansada, provavelmente ela retirou o cinto de segurança para descansar, dormir um pouco. E as pessoas que estavam no carro, embora ficaram feridas, não chegaram a falecer, mas ela, que estava dormindo, não teve condições de se defender ali do capotamento, os vários capotamentos que o carro sofreu, acabou perdendo a sua vida. Então nós vamos entrar aqui na Idade Média, que é o principal objetivo do programa de hoje. Idade Média, que nós temos aí um período de 476 a 1453 depois de Cristo. Então, durante essa época, essa era, a religião teve importante papel de mediadora nos conflitos e nos comportamentos sociais, interferindo nas decisões do Estado e exigindo a devoção de seus fiéis. O cristianismo foi o que mais destacou e tornar-se-ia numa das maiores religiões, afetando várias outras religiões e mudando o curso da história humana. Ao longo da sua história, vários cismas, divisões ocorreram no cristianismo por divergências e disputas teológicas que nós tivemos e que resultaram em muitas igrejas distintas. Mas assim, a gente pode dizer que existem basicamente 3 grandes ramos mais significativos no cristianismo, que é a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa e as igrejas protestantes. Então, evidente que tem outras correntes, outros ramos, mas esses são os 3 maiores. O cristianismo foi a religião que mais se destacou nesse período da Idade Média, empreendendo, por exemplo, quem estudou aí 1º, 2º grau, as cruzadas pelo Oriente Médio para conquistar forte influência religiosa pelo mundo. O período da Idade Média também foi conhecido como Idade das Trevas, em razão da pouca produção literária que houve naquele momento. Esse período obscuro, vamos assim dizer, chegou a durar cerca de 10 séculos, aproximadamente 1000 anos. Nós tivemos essa dificuldade de entendimento, enfim, de criação literária na história da humanidade. Para a gente avançar, e depois a gente faz o Deus Vivo com a Andréia Fontes, dizer que esse período da Idade Média, ele divide-se em 2 partes. Nós temos a Alta Idade Média, que foi marcada pela continuidade, por exemplo, de processos de despovoamento, regressão urbana, invasões, por exemplo, dos bárbaros, e principalmente a disseminação do cristianismo pela Europa Ocidental. Então, o cristianismo ele avançou na Europa Ocidental nesse período da chamada Alta Idade Média. Depois nós temos um período classificado como Baixa Idade Média, que tem inúmeras situações que vêm assim até os dias de hoje, tem reflexo até os dias de hoje. Então esse período ele se dá com um acentuado crescimento demográfico da Europa, o renascimento do comércio, alavancado pelas inovações técnicas da própria agricultura,
trabalhando o solo, melhora-se as colheitas. Então nós temos uma melhor estruturação na demografia da Europa. É durante esse período da Idade Média Baixa que se iniciaram e consolidaram as duas estruturas sociais que dominam a Europa até o Renascimento, que são o senhorismo e também o feudalismo. E nós temos ainda nesse período as cruzadas. Elas são anunciadas pela primeira vez, que foi em 1095, então na Baixa Idade Média. Representam as cruzadas a tentativa do cristianismo estatizado, porque a igreja era o Estado, de recuperar dos muçulmanos o domínio sobre a Terra Santa. A vida cultural foi dominada pela escolástica, que era uma filosofia que procurou unir a fé e a razão. Então tudo isso estava interferindo nesse contexto que o cristianismo ele viveu. É nesse período, por exemplo, que é lançada as primeiras universidades. Por fim, aí nós temos os últimos 2 séculos da Baixa Idade Média, ficaram marcados por várias guerras, adversidades, catástrofes. Nós tivemos, por exemplo, a população foi dizimada por sucessivas carestias e pestes. Só a peste negra, ela foi responsável pela morte de 1/3 da população europeia entre 1347 e 1350. Destaca-se ainda nesse período o grande cisma do Ocidente, dentro da Igreja Romana, Igreja Cristã, que teve consequências profundas na sociedade e foi um dos fatores que estiveram na origem de inúmeras guerras entre estados, estimulando diversas guerras civis e revoltas populares dentro dos próprios reinos. O progresso cultural e tecnológico transformou por completo a sociedade europeia, concluindo assim a Idade Média, que ficou para trás, e aí entrando na Idade Moderna. Então nós vemos o que? Veja que quando a gente olha para toda essa questão histórica, nós vemos aqui que nem mesmo a religião, a igreja, se isentou da arrogância humana, que declarou superioridade com base na etnia, ascendência, cultura ou gênero, em detrimento a direitos inalienáveis de milhões de seres humanos, que depois os direitos humanos a gente foi ver aquelas declarações dos direitos que foram violados, inclusive sobre mando e proteção da própria igreja. Então o poder para o homem tem sido, ao longo de toda a sua história, a capacidade de dominação, imposição sobre todos os diferentes, desde sua relação com a natureza, a relação com os seus semelhantes mais fracos em termos físicos. Aí a gente faz isso, por exemplo, em relação à mulher, em termos bélicos ou econômicos. Para controlar, por exemplo, a mulher, que é o tema da nossa reflexão e pesquisa nesse programa, impor a dominação e manter o patriarcado, o homem, durante a história, já que o cavalo da religião estava passando, ele encilhou-se naquele cavalo da religião, que era o mais forte naquele momento, o cristianismo, e por isso nós temos inúmeros problemas ainda hoje na igreja relacionado à mulher, porque se aproveitou a disseminação do cristianismo naquele momento para disseminar também, fazer propagar uma dificuldade que já vinha desde a época das cavernas, que era uma intenção de apagar a mulher no seu contexto, no que ela representa, inclusive para Deus, a fim de que a cultura machista na igreja e na sociedade também prevalecesse. Vamos cantar uma da Andréia Fontes e aí a gente vai chegar no ano 1150 falando um pouco
dessa questão, como que a mulher ela foi então reintroduzida na igreja, mas por uma teologia que mais a prejudicou do que a libertou. Andréia Fontes, uma irmã abençoada, essa irmã muito conhecida, uma cantora abençoada no cenário gospel, canta várias músicas aí, já teve inúmeras premiações, a música João Viu, por exemplo, Permissão de Deus, Batismo do Ônibus, são músicas conhecidas da Andréia Fontes. Nós vamos fazer um aqui que é Deus Vivo, conhecido também na voz da Andréia Fontes, e aí a gente vai cantar, você vai lembrar dela aqui. Há um mistério na igreja, há um silêncio de oração, há um milagre acontecendo no meio da congregação. Eu sinto anjos passeando com sua espada de poder. É o mensageiro do Senhor, veio pra nos proteger. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente seu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, toma tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Há uma alegria em nossas vidas, há um temor no coração. As nossas mãos estão unidas e Deus visita cada irmão. Dos nossos olhos brotam lágrimas, porque sentimos operar. O nosso Deus está aqui, seu santo nome é Jeová. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente seu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Toma tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Então, Deus vivo, Andréia Fontes, muito conhecida na Casa de Deus, na Igreja de Deus, e foi uma das cantoras, uma das músicas que fez com que abrisse um bom espaço na igreja para que a mulher ela ocupasse o devido lugar que Deus trabalhou e deixou aí para as nossas mulheres. Aí, a gente tem o quê? Em 1150, sobre o manto de libertar a mulher, a igreja ela reforça o processo de demonização da mulher, instituiu o casamento como um sacramento, uma união, e aí nós temos, das almas do homem e da mulher. Então, na visão clerical impositiva, era necessário que os papéis sexuais ou as divisões sexuais estivessem bem esclarecidos. A igreja passou a assumir o controle moral e organizacional do casamento e da sociedade da época. Importante a gente pensar que igreja e Estado era uma coisa só, né? E a igreja
pelo poder do cristianismo, as cruzadas que se teve. A gente vê aí o crescimento do cristianismo, aproveitou-se essa oportunidade para também trabalhar algumas questões históricas e conceituais, de costumes, enfim. Aí o que nós temos? Tem algumas coisas que a gente nem sabe que existia à época, mas tem coisas bastante interessantes. Por exemplo, foi estabelecido limites mínimos de idade para o casamento, para o matrimônio. 12 anos para o homem e 14 anos para as mulheres. Então não havia possibilidade, por exemplo, de um homem com 11 anos casar. Uma mulher, por exemplo, com 13 anos não podia casar. Era a idade mínima de 12 a 14. E isso não era uma lei da igreja, era uma lei estatal, valia para todo o povo. Dias específicos, por exemplo, da semana para a cerimônia do casamento. Além do que se cobrava também por esses e outros serviços. Existiam as taxas que a igreja cobrava. Por exemplo, a pessoa queria casar, era cobrada uma taxa para se fazer o casamento. Chegou ao cúmulo do absurdo de ditar, por exemplo, as regras sexuais, com posição e tudo. Então tinha o posicionamento orientado pela igreja, inclusive para o ato sexual, bem como alguns dias, determinando, né, não só a posição ali do casal, enfim, mas também, em algumas ocasiões, os dias da semana também. Então tudo isso sob o pretexto de conservar o leito sagrado do casal. Na verdade, o que a gente observa ao olhar todas essas questões culturais é que o clero encarava o sexo como um mal que precisava acontecer, dada a necessidade de procriação. Não havia meios de aumentar a população se assim não o tivesse. E aí o que a gente tem? O casamento se tornou uma forma de controlar também tudo isso. Principalmente controlar a mulher, tida como, nós vimos no programa passado, aliada do demônio para estimular os impulsos sexuais e levar os homens, verdadeiros servos de Deus, à fornicação. Então, esse foi o objetivo cultural do casamento lá em 1150. Esse foi o objetivo. Tinha um cunho político e religioso também, quando a igreja estatal, à época, assim o trabalhou. Vamos fazer uma da cantora Noemi Torres Pereira e Jonatas de Freitas. Essa música ela ficou conhecida na voz do cantor Antônio José Triunfo, mas é uma composição de uma mulher, Noemi Pereira. Nós vamos cantar Lindo País, música conhecidíssima também, muito cantada há um tempo atrás nas igrejas brasileiras. No mundo a gente chora de tristeza, no mundo a gente ri pra não chorar. No mundo não conhece o que é o amor. O mundo não conhece o que é paz. Ao lindo país onde existe o amor, onde não há guerra e nem dor. Há um lindo país onde existe o amor, onde não há guerra e nem dor.
crê no Salvador e recebe dele a salvação. A felicidade vem morar para sempre em nosso coração. Ao lindo país onde existe o amor, onde não há guerra e nem dor. Ao lindo país onde existe o amor, onde não há guerra e nem dor. Onde não há guerra e nem dor. Maravilha! Música, composição, portanto, de Noemi Torres Pereira. Vamos ver aqui o pessoal que está conosco. José Aparecido Carmo, Deus abençoe grandemente. Deixando aqui o seu joinha, o Geraldo Carvalho também. Deus abençoe. Lembrando que quando você deixa o seu joinha, você participa, você está concorrendo aos nossos brindes. Sempre na última sexta-feira, o último programa de rádio, a gente trabalha com você, nós trabalhamos aí com você, os brindes, e você curtindo, você comentando o nosso programa, você está habilitado, portanto, a participar conosco e receber aí os brindes, que é uma maravilha, que é uma bênção. Lembrando a vocês que nós teremos no domingo, dia 19, um culto de louvor e adoração. A minha alma canta a ti, 19/8, próximo domingo agora, lá no Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, estará conosco a cantora Mi Silva. Ela é da Assembleia de Deus Fogo e Glória de Colorado, campo do nosso pastor José Albino de Nova Esperança, da Fogo e Glória, e você é convidado para estar conosco a partir das 19h30, e a gente vai transmitir também pelo Facebook. Então você que está longe, não pode comparecer à igreja, é nosso convidado para acompanhar, para receber a bênção de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor juntamente com a cantora Mi Silva, e vai ser uma bênção, porque Deus ele tem bênçãos de montão para a nossa vida. Vou falar aqui de mais uma irmã, de mais uma cantora, e essa começou a cantar de novinho, né? A exemplo de muitas outras cantoras que começaram cantando ainda criança. A Shirley Carvalhais, ela começou também a cantar ainda quando criança, teve inúmeros problemas de adversidade, enfim, mas incentivada que foi pelos seus pais, especialmente pela sua mãe, ela continuou cantando, e aí nas décadas de 80, 90, por aí, foi uma cantora que assim mais vendeu disco, fez muito sucesso, viajou praticamente o Brasil todo, trabalhando a sua música, cantando a sua música, e foi bastante interessante. Então vamos fazer aqui Portas de Amor, uma música que eu acho uma sumidade de letra, harmonia, cantada na voz da Shirley Carvalhais, ficou conhecida no país inteiro. Quando olho pra você, uma coisa posso ver: você já não é o mesmo, pois te falta a alegria de tempos atrás. Quando a gente se encontrar, você fica reclamando, acha tudo um absurdo e não abre o coração
para entrar a paz. Conte pra Deus o seu problema. Conte pra Deus a sua dor. Conte pra Deus a sua vida. Ele tem uma saída, uma porta de amor. Ele tem uma saída, uma porta de amor. Eu também já fui ferido, trago as marcas do passado, mas a Cristo eu recorri, quando em minha agonia Ele me ajudou. Faça agora como eu fiz, conte tudo para Cristo, e você fazendo isso, Ele te dá alegria e serás feliz. Conte pra Deus o seu problema. Conte pra Deus a sua dor. Conte pra Deus a sua vida. Ele tem uma saída, uma porta de amor. Ele tem uma saída, uma porta de amor. Porta de amor, Shirley Carvalhais, portanto, essa irmã que cruzou o Brasil todo. Eu estava vendo um pouco da história dela e ela dizendo que quantas vezes ela deixou ali a casa, ela deixou o seu lar para viajar por todo o Brasil, por todo o país, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus. Então tá de parabéns aí a música cristã protestante, tá de parabéns essas irmãs que permitiram, apesar de toda a teologia perversa contra elas, permitiram que o Espírito Santo de Deus trabalhasse nas suas vidas e muito nos ajudaram na evangelização desse país. Então eu quero terminar, nós vamos fazer o Vou Seguir, mas terminar primeiro agradecendo aí a participação de todas e todas e dizer que a gente observa, portanto, por tudo que nós demos as pistas aqui, conversamos, já desde o programa anterior, nós observamos que uma situação nada favorável para a mulher. Na idade média, nós vemos o que? Há um aumento exponencial no calvário da alma feminina que já tinha começado antes, quando as ordens eclesiásticas reforçam o direcionamento espiritual, político e social, que a mulher seria filha e herdeira de Eva, por exemplo, a fonte do pecado original e instrumento do diabo, mostrando-a como inferior, que se deixou enganar pela serpente e enganou seu companheiro, o verdadeiro servo de Deus, com quem Deus falava diretamente, fazendo-o perder o paraíso, descobrindo e ensinando a ele o prazer sexual carnal. Essa visão passou a fazer parte dos artigos teológicos, médicos e científicos. E num período obscuro, veja que nós falamos lá que teve um período de aproximadamente 1000 anos que nada contestava. Então, nesse período obscuro, que o pensamento se resumia aos pensadores eclesiásticos, isso não teve a mínima contestação de ninguém. Sem manifestação contrária, amplificou os danos do apagamento da mulher na pré-história, que nós vimos lá no programa anterior. Passou-se a ver na mulher
um caráter maléfico e promíscuo que precisava ser disciplinado. Surge, então, a lei canônica, que permitia que a mulher fosse surrada, espancada em qualquer camada da sociedade e, dependendo da situação, até morta, como nós vimos na questão do apedrejamento lá na época de Jesus. Foi proibida a mulher ocupar ou desempenhar cargos públicos. Uma determinação adotada pela legislação civil, vamos dizer que seria igual aos nossos códigos hoje, Constituição e assim por diante, dizia o motivo de forma depreciativa, mostrando as mulheres como frívolas por natureza, ardilosas, perspicazes, apegadas ao material, ou seja, avarentas, e de pouquíssima ou quase nenhuma inteligência. Então isso, a lei civil dizia isso. A lei eclesiástica, a da igreja, de forma abrangente, mas não menos diminutiva, esclarecia o motivo, a razão e a circunstância pela qual as mulheres não podiam ocupar nenhum cargo público. Seriam simplesmente porque as mulheres não foram feitas para esse tipo de serviço, mas sim para as ocupações femininas e domésticas. Então a gente conclui o programa de hoje com essas observações. E aí a gente vai entender o quê? Que sendo assim, restava à mulher o casamento arranjado, porque ela não tinha vontade no casamento também, porque acontecia com ou sem amor, pois eram os casamentos acordos feitos entre os patriarcados também, restando às mulheres se acostumar com o seu homem, com o cônjuge, serem companheiras, fiéis, amigas, excelentes donas de casas e mães. Então, esse era o papel reservado à mulher, inclusive a igreja pregava e defendia isso, e tem algumas ainda que defende hoje. Mas aí essas mulheres, através da música, falando o impacto na igreja protestante, essas mulheres, elas foram usadas por Deus para, através da música, fazer valer o seu direito na igreja também. E veja que nós estamos só trabalhando aqui cantoras, que é um período até mais, recente, que nesse período nós estamos falando da idade média, nós não tínhamos nem cantoras na igreja, era somente mais cantores. Nos programas vindouros, a gente vai ter condições de falar de mais cantoras, vai surgir, por exemplo, o ministério feminino na igreja, as pastoras, temos pastoras pioneiras, e a gente vai citar e exemplificar algumas igrejas protestantes que foram pioneiras nessa questão da consagração e reconhecimento do ministério feminino, bem como algumas pastoras que começaram então a aparecer naquele momento. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando, como é o caso Edson Gomes, Geraldo, Nelson Martins, José Aparecido, Robertinho, que está acompanhando a gente. Como fechou aqui o meu vídeo, eu não consigo ver os demais que estão acompanhando aí também. Mas você que acompanha, Deus abençoe grandemente. Beto Neves, que está aí em Paranavaí, faz toda a técnica para que a gente tenha condição de falar contigo. Deus abençoe também, Beto, a sua vida. Aos ouvintes da Rádio Escala, Deus abençoe poderosamente. A gente termina com Vou Seguir, uma composição da pastora Cassiane, foi uma das primeiras pastoras aí da Assembleia de Deus. Nos programas vindouros a gente fala dessa questão do pastorado, para você dar uma olhadinha aí. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender
que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação nessa noite abençoada que o Senhor ele nos deu. A gente volta na semana que vem, na sexta-feira, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer. E até lá, você já sabe, dá-me essa carona no seu coração. Abraços do Zete. Tchau, pessoal. Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Assista, curta e compartilhe às quartas e aos domingos os nossos cultos. E todas as sextas às 21 horas, o Conexão Esperança é especial, transmitido ao vivo pelo Facebook e a Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. Conexão Esperança. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202. Final do Conexão Esperança Especial. Assista, curta e compartilhe os nossos cultos nas quartas e domingos e os nossos programas nas sextas às 21 horas, ao vivo pelo Facebook e Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus.